Seja bem-vindo ao canal da sua evolução. Conecte-se com esta mensagem e viva uma verdadeira transformação na sua vida. O Evolução Diária de hoje já vai começar. Olá, queridos, bem-vindos à Evolução Diária de hoje, segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. Eu sou o pastor Vitor Santos e estou aqui para te ajudar no seu processo de evolução. Hoje nós vamos estudar o Salmo de número 58. É isso mesmo, nós estamos avançando a todo vapor no livro de Salmos, já estamos no capítulo de número 58 e é literalmente o que nós vamos estudar hoje. Mas antes da gente entrar no nosso estudo de hoje, eu quero te pedir como de praxe, curte, comenta e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares em nome de Jesus. E também quero aproveitar aqui, tá, para te desejar uma excelente semana, para profetizar uma semana cheia de paz, cheia de saúde e muita prosperidade para você, para sua casa, para toda a sua família, em nome de Jesus. Amém? Vamos lá, Salmo 58, tem 11 versículos, é um salmo relativamente pequeno também. É mais um salmo de Davi, ele já começa dizendo aqui na versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje. Começa dizendo assim, ó: hino de Davi, ao regente do coro com a melodia de não destruas. Será que vocês, autoridades, dão sentenças justas? Será que julgam com justiça as pessoas? Não, ele já afirma. Vocês só pensam em fazer o mal e cometem crimes de violência no país. Os maus passam a vida praticando o mal, desde o dia em que eles nascem só contam mentiras. Estão cheios de veneno como cobras, tapam os ouvidos como uma cobra que se faz de surda. E que não quer ouvir a voz do encantador de serpentes. Ó Deus, quebra os dentes dos maus. Ó Senhor Deus, arranca os dentes desses leões ferozes. Será que os maus desapareceram como água derramada na terra? Que sejam esmagados como a erva que nasce no caminho, que se derretam como o caracol na lama, que sejam como a criança que nasce morta, que nunca viu a luz do sol. Antes que os maus percebam o que está acontecendo, serão cortados como mato. Enquanto ainda estiverem vivos, Deus, em sua fúria terrível, os expulsará como um sopro. Os bons ficarão contentes ao verem os maus sendo castigados. Os bons lavarão os pés no sangue deles. E as pessoas dirão, de fato os bons serão recompensados. Realmente existe um Deus que julga o mundo. Vamos entender esse texto aqui, vamos fazer um resumo interpretativo. Bom, vamos lá, gente. O Salmo 58, ele é mais um salmo, como eu disse anteriormente, atribuído ao rei Davi. E esse salmo aqui, ele expressa a indignação de Davi quanto à justiça no mundo e quanto à opressão dos injustos sobre os justos. Ou seja, na concepção de Davi, os homens injustos são os homens maus, que eles oprimem as pessoas boas, tá bom? Então o salmo aqui ele é dirigido a Deus, ou seja, mais uma oração de Davi ao Senhor, onde Davi pede que Deus julgue os ímpios e vingue os justos, ou seja, onde Deus julgue os maus e vingue os bons, tá bom? Então esse texto aqui, ele vai nos levar à interpretação de que quando ele fala ímpio, ele está apontando para o homem mau, e quando ele fala justo, ele está falando do homem bom, das pessoas boas, tá? Então o salmo começa com Davi descrevendo toda a maldade dos ímpios, tá? E ele diz o seguinte: os ímpios são mentirosos, são violentos, eles também são corruptos e eles usam a sua posição de poder para oprimir as pessoas pobres e necessitadas. Davi, então, ele vai pedir que Deus intervenha e puna os maus, os ímpios. Ele pede que Deus quebre, ele diz assim, quebre os dentes, paralisa as mãos, né? Deixe eles sem poder. E Davi, ele vai terminar esse salmo aqui expressando a sua confiança na justiça de Deus. Ele sabe que Deus vai julgar os maus, né, e vai vingar os justos, ou seja, por toda a maldade que os maus fizeram com os bons, eles vão receber ali o juízo de Deus sobre a vida deles. Então o Salmo 58 é um salmo muito poderoso que fala sobre a indignação contra a injustiça, tá? E ele também nos lembra que Deus é justo e que um dia ele vai julgar todas as atitudes dos ímpios, dos homens maus. Algumas das principais ideias, tá, desse salmo aqui são: primeiro, a injustiça é uma afronta contra Deus. Então Davi, ele descreve nesse salmo a ideia de que a injustiça, ela está afrontando a Deus. E isso é uma verdade absoluta, porque Deus, ele sempre fica favorável aos pobres, aos necessitados e aos mais fracos. Tá? Então todas as vezes que uma pessoa de poder, ela age contra uma pessoa mais fraca, né? Isso se torna também uma afronta contra Deus. Davi também
descreve aqui que Deus ele é o justo juiz, né, que vai punir os ímpios, que vai punir as pessoas más. Então uma hora vai chegar a sentença ali, a punição, né, por conta da maldade do homem mau. E também que os justos, os bons, eles podem confiar em Deus, podem confiar na justiça de Deus. Então o Salmo 58, ele é muito relevante para todos nós, né, ou melhor dizendo, para todos os que vivem em um mundo onde a injustiça é uma grande realidade. Então nós vivemos num mundo que, infelizmente, né, a injustiça é uma realidade. E esse salmo vai nos dar a esperança de que um dia a justiça de Deus, ela vai prevalecer. Aplicação prática. O que a gente pode tirar de lição aqui desse salmo para as nossas vidas? Bom, a lição que mais toca no meu coração aqui, que é a grande lição do Salmo 58, tá na confiança na justiça de Deus. Então eu e você, nós precisamos confiar na justiça divina. A lição de hoje é confiar na justiça divina, tá? Então a lição sobre a confiança na justiça de Deus, conforme expressada aqui no Salmo 58 pelo rei Davi, ela pode ter um impacto muito significativo nas nossas próprias vidas, né? No nosso dia a dia, na nossa vida cotidiana e especialmente nos momentos mais difíceis. Ou seja, em momentos de dificuldade, a crença na justiça divina, ela pode proporcionar para mim e para você resiliência. Ou seja, a ideia de que apesar de circunstâncias injustas, há um plano maior que a justiça vai prevalecer para ajudar as pessoas a superarem desafios com uma atitude mais positiva, tá certo? Acreditar na justiça de Deus também pode alimentar a esperança da gente viver um futuro melhor, e essa esperança, ela pode servir como uma fonte de motivação para que a gente consiga enfrentar os obstáculos do dia a dia, buscar, né, viver algumas mudanças positivas e significativas e perseverar também diante das adversidades. Manter a fé na justiça divina pode proporcionar uma sensação de paz interior. Isso ocorre porque mesmo quando o mundo parece injusto, olha só que interessante, a confiança em algo maior, ou seja, a confiança naquilo que não é natural, que é sobrenatural, pode trazer tranquilidade tanto para nossa mente quanto para o nosso coração. E a compreensão dessa justiça de Deus também pode influenciar a maneira como as pessoas lidam com a injustiça e como experimentam a questão da injustiça. Então, ao invés de nós cultivarmos, né, sentimentos de vingança, sabe aquela coisa, pagar o mal com o mal, a Bíblia nos ensina, não pague o mal com o mal, tá? Então, ao invés da gente cultivar esse sentimento de vingança, a fé na justiça divina pode nos levar a experimentar uma atitude de compaixão, uma atitude de perdão, confiando que a retidão será restaurada em algum momento e de alguma forma, né? E por fim, a confiança na justiça de Deus, ela também pode inspirar as pessoas a agirem com muito mais integridade. É isso mesmo quando são confrontadas por tentações para agir de maneira injusta, saber que existe uma avaliação divina pode motivar escolhas éticas e comportamentos justos. E com tudo isso, também nós podemos contribuir para um mundo melhor. Ou seja, quando a gente acredita que a justiça de Deus, ela prevalece sobre todas as coisas, nós podemos então passar a nos envolver com causas sociais, né? A gente pode promover equidade, trabalhar para criar um mundo melhor, uma sociedade muito mais positiva. Eu sempre falo nas minhas ministrações que os 2 principais mandamentos, resumindo todos, né, são ame o seu Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a ti mesmo. Então, quando a gente confia na justiça de Deus, a gente pode contribuir. Davi está dizendo assim, ó, Deus, ele vai julgar os ímpios, né, e vai abençoar os bons, ele vai julgar essa causa, porque esse povo que foi oprimido por governantes injustos e ímpios, né, Deus, ele vai prevalecer nessa causa, né? Por quê? Porque esses governantes ímpios e injustos, eles estão indo contra os pequenos, né? E aí Deus sempre defende os pequenininhos, aqueles que não têm condição de se defenderem sozinhos. Então é importante notar que a aplicação dessas lições aqui vai envolver uma abordagem muito pessoal e também muito espiritual, né? Ou seja, cada indivíduo, ele pode acabar interpretando e incorporando esses princípios de maneira única na sua própria vida cotidiana, né? Com base em quê? Com base nos seus princípios, com base nas suas crenças, com base nos seus valores
valores espirituais. É muito importante isso. Então essa confiança na justiça de Deus, ela serve como uma base, ela serve como uma bússola, serve como um GPS moral, emocional, espiritual, em meio à grande complexidade da vida, da existência humana. Tá? Então a grande mensagem de hoje é que eu e você, nós precisamos confiar na justiça de Deus. Eu sempre digo que Deus, ele está trabalhando ao nosso favor. Nós precisamos continuar confiando, né, que Deus, ele vai agir em nosso favor. Nós somos servos de Deus, se nós andamos com Deus, nós somos filhos de Deus, se nós aceitamos Jesus no nosso coração, né, Deus é o nosso advogado, é Ele que cuida da gente, é Ele que julga as nossas causas. Então, por mais que nós passamos por momentos onde nós nos sentimos injustiçados, né? Onde nós somos tratados de forma injusta, nós precisamos aprender a confiar na justiça de Deus, tá? Então a grande lição de hoje é: eu e você, nós precisamos confiar na justiça de Deus. Amém? Glória a Deus, mais um capítulo do livro de Salmos concluído com sucesso. Finalizamos hoje o Salmo de número 58, estamos avançando aqui a todo vapor para a conclusão do livro. É claro que ainda falta muito, mas nós já estamos aí, né, no Salmo de número 58 de 150, então é uma bênção. No começo, né, parecia que era uma jornada sem fim, mas agora a gente já consegue observar, é uma jornada gostosa, um estudo gostoso, onde a gente vai entender a mentalidade dos salmistas. Nós estudamos bastante sobre Davi até aqui. Davi escreve 73, 74 salmos, ou seja, ele é o maior escritor do livro de Salmos. Nós já vimos também outros salmistas aqui. Os salmos em si, ele tem uma estrutura muito parecida, né? O salmista sempre apresenta uma causa, uma oração diante de Deus, mas eles sempre terminam adorando a Deus, louvando a Deus, agradecendo a Deus, confiando em Deus, mesmo de forma antecipada. Então nós estamos avançando nesse livro, nesse estudo tão gostoso. Agora eu quero te pedir mais uma vez, vamos agitar as redes sociais em nome de Jesus. Curte, comenta e compartilha esse vídeo, é muito importante. Sabe por que é importante? Porque assim o YouTube entrega esse vídeo para muito mais pessoas. Compartilha o link desse vídeo no grupo do WhatsApp da sua família, dos seus amigos, em nome de Jesus. Tira um print da tela, escreve a lição de hoje: precisamos confiar na justiça de Deus. Confie na justiça de Deus. Escreve aí algo específico daquilo que você aprendeu hoje, Salmo 58. Aí você tira esse print, escreve, posta na sua rede social, me marca para eu repostar tudo, tá? Para que esse seu print alcance muitas outras pessoas em nome de Jesus, tá? Que Deus te abençoe. Mais uma vez eu quero te desejar uma semana extraordinária, uma semana cheia de paz, saúde, prosperidade, e até amanhã novamente aqui no Evolução Diária. Deus te abençoe.